Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Hora maravilhosa, né? Hora do nosso encontro todos os dias, com a Bíblia aberta, orando uns pelos outros. Você tenha muita liberdade de colocar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, tá bem? E eu também tenho grande expectativa que ou nos comentários ou particularmente, diretamente a mim, que você compartilhe conosco também os milagres. Nós temos orado e eu sei que muitos milagres têm acontecido. Deus é um Deus de milagres. Então compartilhe conosco, tá bom? Alguns dos milagres que Deus opera em nós são para o nosso bem, para a edificação da nossa fé. Outros tantos são para serem publicados. Por quê? Porque a propósito do Senhor de usar a tua vida, o milagre, a fé que você colocou em operação para alcançar outras vidas pelo poder do Evangelho. Hoje com o livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 6, um texto magnífico, muito curioso, muito importante na história da humanidade, quando logo depois do dilúvio da Arca de Noé, a humanidade decidiu, tomou a resolução de construir uma torre. E essa torre era uma torre de desafio, de duelo. Essa torre tinha um propósito, aliás, alguns propósitos. Um deles era não serem mais pegos de surpresa por Deus. Então, se houvesse dilúvio novamente, o que Deus já havia prometido, que não acabaria mais com a humanidade por meio do dilúvio, mas com a dúvida das pessoas, eles falaram, vamos construir a torre e Deus não pega mais a gente nessa. Então, esse era um dos propósitos da torre, que depois ficou conhecida como Torre de Babel, Torre Confusão, né? A outra coisa é que eles não queriam mais ser espalhados por toda a face da terra, contrariando um princípio da criação. Deus nos criou a humanidade e falou assim, cresçam, multipliquem-se, espalhem, encham a terra, né? Então eles não queriam espalhar, eles queriam ficar num lugar só. E o terceiro propósito dessa torre era que o nome deles, o nome dos construtores, fosse um nome eternizado. Construamos para nós um nome. Coisa, né? Coisa do ser humano querer esse tipo de valor, né? Querer esse status de Deus. E não consegue mais do que um Deus com um Dzinho minúsculo, né? A palavra para o dia de hoje, grande introdução, né? Hoje, né? Quando no versículo 6 a Bíblia diz assim, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. A torre, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Eu não sei quanto a você, mas eu fico impressionado com esta declaração de Deus, com este reconhecimento de Deus. E às vezes nós entendemos aqui na nossa mente, no nosso intelecto, mas não conseguimos traduzir isso para o coração e para as atitudes. Deus está olhando para a iniciativa, que foi uma iniciativa bem ruim, o povo estava duelando com Deus, não seremos vencidos pelo dilúvio, o povo não queria obedecer a Deus e não queria ser espalhado por toda a terra, e o povo queria construir um nome de glória para si. Muito bem, todos os aspectos negativos diante da compreensão de um Deus relacional que nos criou com seus propósitos eternos, não é mesmo? Então, Deus olha para aquele povo na construção e o próprio Deus reconhece um fato. E este fato é a palavra que Deus deseja derramar sobre mim e sobre você no dia de hoje. Deus diz assim, esse povo é um só. Esse povo está unido.
num só propósito, e não haverá impossíveis para eles. Eu queria que você pegasse essa palavra assim para meditar, para mastigar, para ruminar durante todo esse dia. Unidade. Deus está declarando que um povo unido é um povo que faz coisas incríveis. Coisas incríveis. E eu pego essa palavra e dou uma olhada, por exemplo, para uma casa, onde papai, mamãe, às vezes vovó e netinhos, uma casa, um lar, né? Um grupo de pessoas, como no Novo Testamento, né? Um oikos, um grupo de relacionamento. E este grupo de relacionamento, esta casa, este lar, esta família, tem sonhos. Às vezes o sonho é a compra da casa própria. Às vezes o sonho é ter um carro, ou melhor, ou o carro dos sonhos. Às vezes o sonho passa pela formação dos filhos, algum tipo de estudo, queremos que o nosso filho faça medicina, seja um doutor aqui ou ali, sonhos. Mas sabe o que acontece? Na prática, a família não é unida em torno dos mesmos projetos. E cada um puxa a sardinha para uma brasa diferente. E então, o que acontece? Acontece que os propósitos não são atingidos. Vejo isso na família, vejo isso na igreja. Eu sou pastor de uma igreja local e estamos sempre batalhando pela unidade da igreja. Vejo isso, sabe aonde, irmãos e irmãs? Nas nossas cidades. Nossas cidades que têm propósitos comuns, não é mesmo? Nós queremos boa educação, saúde, especialmente para os nossos idosos, né, que são os que mais necessitam de atenção e cuidado na saúde, infantes e idosos. Queremos segurança, queremos erradicação da pobreza. E como é possível, se todos queremos a mesma coisa, não conseguirmos avançar em direção a este lugar de prosperidade? Claro, a resposta está na palavra, porque nos falta unidade. Eu gostaria de provocá-lo neste dia, perguntando qual é o grande objetivo que você tem para a sua jornada, para esse próximo tempo. 5, 10, 15 anos. Qual é o seu grande alvo? E uma pergunta a mais, baseado no texto de hoje. Quem está com você neste propósito? Quem é o seu time que precisa unir-se em torno desta mesma vocação? A nossa oração para que o Senhor te dê aliados na construção dos seus sonhos. Pessoas que sonhem junto contigo. Não compartilhe sonhos profundos com gente que não sonha com você. Encontre os seus aliados, forme o seu time, una-se a eles e você vai ver que maravilhas acontecerão na tua vida e na tua história. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, nós recebemos a tua palavra para caminharmos por ela no dia de hoje. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor guie teus filhos e filhas. E, Senhor, ao guiar os teus filhos e filhas, Pai querido, vai produzindo milagres, especialmente este milagre tão desafiador e tão necessário. Gera unidade no povo do Senhor. Gera, Senhor, amor naqueles que trabalham numa mesma equipe. Tira os ciúmes, tira a contenda, tira, Senhor, os problemas, Senhor, que tem afetado, Pai amado, os teus servos e servas, e que a tua bênção, Senhor, possa ser estabelecida, especialmente, Senhor, em 2 lugares chaves, Senhor, para a nossa felicidade. Abençoa a família com unidade. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que a família hoje seja abençoada com unidade. Em nome de Jesus, eu também clamo, Senhor, que as igrejas sejam unidas,
que as igrejas, Senhor, se aliancem nos mesmos alvos, nos mesmos propósitos. Venha, Senhor, a tua bênção sobre os teus filhos e filhas. É assim que nós caminharemos em nosso dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba esta grande palavra e caminhe por ela. Você vai ter história para contar. Deus te abençoe. Um forte abraço.